Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar contigo sobre 5 coisas que eu acho que nunca partilhei acerca do meu processo. E este tema surgiu-me porque começaram-me a fazer algumas perguntas sobre a minha jornada, qual foi a minha maior aprendizagem, o que é que eu mudaria ou o que é que eu não mudaria. Então eu decidi aqui trazer 5 pontos que podem ser importantes eu partilhar contigo, porque eu acredito que quando partilhamos sobre a nossa própria jornada e sobre o nosso próprio processo, também podemos ajudar alguém. Eu sei que foi com muitas partilhas e muitos conhecimentos que eu fui adquirindo de outras experiências de vida que eu fui ouvindo, que eu também entendi muitas coisas acerca de mim e que eu também fui-me moldando e fui mudando ao longo da minha trajetória, ao longo do meu caminho, ao longo do meu percurso. Então espero que com estas 5 coisas que eu vou partilhar contigo hoje, que também te possam inspirar, te possam ajudar e te possam fazer perceber que muito daquilo que nós vemos no palco não se compara àquilo que se passa nos bastidores. Então é isso que eu quero partilhar contigo hoje aqui. A primeira coisa que eu nunca falei muito abertamente acerca do meu processo é que eu não estaria aqui e eu não faria aquilo que eu faço hoje se eu não tivesse o apoio da minha família. E porquê é que eu decidi trazer este ponto hoje para ti? Porque há cerca de uns 2, 3 dias atrás eu estava a falar com uma colega minha que também está a entrar neste mundo aqui do digital, está a tentar aqui manter a consistência, está a tentar conseguir realmente progredir e crescer e desenvolver. E ela estava a dizer sobre o grande desafio que é tu conseguires começar e conseguiste manter, tu conseguires não desistir ao longo do caminho e realmente às vezes eu confesso que passou uma certa facilidade quando eu o consegui fazer. Porque a partir do momento que eu comecei a empreender, a partir do momento que eu comecei a minha página, eu posso dizer que eu nunca parei. Eu nunca houve uma semana que eu não aparecesse, mesmo houve ali um tempo no ano passado que eu tive que me ausentar, a minha página continua ativa e as pessoas às vezes pensam que é muito fácil manter a consistência e que não, se a Petra conseguiu, porque é que eu não estou a conseguir? Às vezes até me fazem este tipo de comentários, mas tu consegues, eu fico a sentir-me culpada porque eu não consigo. Só que vocês não percebem o que é que está aqui por detrás. E que eu tenho a certeza que eu não conseguiria manter a consistência e não conseguia ter que gerir um trabalho das 9 às 5, mais trabalhar antes de ir para o trabalho, à minha hora de almoço e ao final do dia e aos fins de semana, se eu não tivesse o contexto familiar que eu tenho. E às vezes nós caímos neste erro de comparar o que é que o outro está a fazer, mas não sabemos o que é que está a sustentar aquilo que o outro está a fazer. Então eu tenho a certeza que se eu não tivesse aqui o apoio muitas vezes da minha mãe, se eu não tivesse aqui o apoio da minha própria irmã, se eu não tivesse aqui o meu background familiar a sustentar-me, a suportar-me, eu não tinha conseguido gerir tantos desafios que eu passei durante 3 anos em que eu tive que gerir várias coisas e várias responsabilidades ao mesmo tempo. E este ponto é para tu perceberes que por muito que tu se calhar hoje não consegues manter a consistência, não consegues manter a constância, ou começas a fazer uma coisa e depois não consegues gerir aquilo da forma como tu gostarias de gerir, existe sempre alguma coisa que pode ser diferente dos seus bastidores, que é dos bastidores do outro. Então não vale a pena tu queres te comparar porque é que aquela pessoa consegue alcançar aquele objetivo e eu não consigo, porque é que aquela pessoa consegue fazer aquilo e comigo não funciona. Parece que é só comigo que as coisas não dão. Não. Eu acredito que cada pessoa tem o seu contexto e que nós podemos estar todos debaixo da mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem o seu suporte, cada pessoa tem o seu apoio e cada pessoa tem o seu tempo. Então não é porque alguns alcançaram certas coisas em um tempo que tu também tens que o fazer. Então a primeira coisa que eu nunca falei de uma forma muito aberta foi esta, que se eu não tivesse o apoio familiar que eu tive e tenho até hoje, eu jamais iria conseguir fazer aquilo que eu faço agora. O segundo ponto que eu quero falar contigo aqui é que muitas vezes ao longo do meu processo eu senti-me bastante culpada. Eu, antes de começar a empreender, antes de começar aqui o meu caminho no desenvolvimento pessoal, era uma pessoa muito ativa na minha família, ou era uma pessoa muito ativa na minha congregação religiosa, se assim eu posso chamar, ou era uma pessoa muito ativa em outras atividades que eu fazia além do trabalho, era uma pessoa muito ativa socialmente, eu não dizia que não a um convite, eu não dizia que não a um aniversário, eu era aquela que estava sempre lá e que tinha muito gosto em estar lá. E quando eu comecei a empreender, é claro que o meu tempo ficou muito mais ocupado. Eu comecei a ter que trabalhar às vezes às 8 da manhã e terminar de trabalhar à meia-noite. Então é claro que houve muitos nãos que eu tive que dar, houve muitos aniversários que eu faltei, houve muitos convívios em que eu via e eu ficava, poças, eu gostava de estar lá e não estou. E eu muitas vezes senti-me culpada por não poder estar presente em certos ambientes sociais, por não poder estar presente para a minha família como eu antes estava. E esta culpa, ela vinha principalmente quando eu sentia que as pessoas não compreendiam.
Porque a verdade é que as pessoas não vão compreender o teu processo, porque é o teu processo. As pessoas muitas vezes não vão entender o porquê que tu fazes certos sacrifícios, o porquê que tu fazes certas escolhas, porque às vezes não faz sentido, às vezes parece uma loucura, tu estás a trocar aquilo que tu fazias por uma coisa que tu nem sequer sabes se vai dar certo. Então, quando eu senti essa compreensão por parte das pessoas, e não culpando as pessoas, porque a verdade é que ninguém tem que compreender aquilo que eu escolhi fazer, eu sentia-me culpada porque é do género, será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que eu não estou a inverter as minhas prioridades? Será que eu não estou a inverter os meus valores? Então essa culpa, ela culpou-me, por assim dizer, durante muito tempo e foi uma das coisas com as quais eu mais tive que lutar ao longo do meu processo. Mais uma vez, vocês viam a Petra a sorrir, vocês viam a Petra super consistente, vocês viam, não, vocês veem a Petra, até porque estás aqui é porque tu me acompanhas, uma Petra consistente, uma Petra para a frente, uma Petra que faz acontecer, mas às vezes essa culpa vinha de uma forma tão forte que eu ficava a questionar-me se não valia a pena eu abrir mão daquilo que era o meu objetivo e o meu sonho, porque parecia que do outro lado estava a pesar demasiado. E como é que eu geri essa culpa? A saber que faz parte do processo. Sei que parece um bocadinho redundante, mas eu sei que houveram fases da minha vida em que eu tive que abrir mão de certas coisas que são importantes para mim para conseguir realmente alcançar os meus objetivos e os meus sonhos. Hoje posso dizer que essa culpa já não a carrego tanto, às vezes ainda tenho que dizer alguns nãos. Ainda na semana passada tive que faltar a um aniversário porque tinha uma live às 9 da noite que só terminou às 10 da noite, então eu tive que faltar a um compromisso que eu gostaria de estar presente, só que foi um compromisso que apareceu à última hora e eu não falho com a minha palavra, já tinha aquele compromisso de fazer aquela live, então eu não ia voltar com a minha palavra atrás. E às vezes ainda vem, poças, eu já estou a trabalhar 100% por conta própria e mesmo assim às vezes ainda tenho que abdicar de coisas que eu gostaria de estar presente por causa do meu trabalho. É um processo, são fases. Então essa culpa que às vezes nós carregamos por ter que dizer não a coisas que nós amamos por outras coisas que nós também amamos, é preciso nós gerirmos e sabermos que tudo faz parte do caminho, tudo faz parte da jornada, tudo faz parte do processo e uma fase não são fases. Então é confiar e acreditar e também aceitar que nem todas as pessoas vão compreender aquilo que tu estás a passar. Terceiro ponto. A maioria das vezes eu não sabia aquilo que eu estava a fazer. Muitas vezes nós temos esta necessidade de controlar as coisas, de ter todo o conhecimento antes de nós darmos um passo. E isto vem muito relacionado com questões de autoconfiança, de inseguranças, de medo, não é? Quem aqui nunca sentiu medo por fazer uma coisa diferente, por fazer uma coisa pela primeira vez? E muitas vezes, quando eu dizia que sim a uma oportunidade que aparecia, muitas vezes, quando eu dizia que sim a um desafio, eu não sabia o que é que eu estava a fazer. A primeira vez que eu disse que sim a uma live, eu nem sequer sabia como é que se fazia uma live, eu nem sequer sabia como é que eu ia organizar os tópicos, eu nem sequer sabia como é que eu ia falar, como é que eu ia abordar, onde é que eu ia fazer a live. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma live, eu tive que mudar todo o cenário do meu quarto, tive que meter aquilo tudo ao contrário, porque eu queria que aquilo saísse perfeito. Hoje em dia já não faço nada dessa forma, mas naquele momento, quando me convidaram para fazer uma live, eu tinha 3 dias, não, um dia, porque eu abri o Instagram num domingo, convidaram-me para fazer uma live na segunda-feira. Daí a uma semana, ou seja, uma semana depois de eu abrir o Instagram, eu estava a fazer uma live pela primeira vez. Eu não sabia o que é que eu estava a fazer. A primeira vez que eu construí uma mentoria, eu não sabia o que é que eu estava a fazer. Era a minha primeira vez. Então eu sabia que ia fazer alguma coisa em grupo, que ia passar os meus conhecimentos, que ia transbordar aquilo que eu sei, de acordo com a forma como eu acredito que é o marketing e acredito que é o empreender com propósito, mas eu não sabia muito bem aquilo que eu estava a fazer. Eu ia fazendo uma ação em ação, a transmitir o meu conhecimento e ali com um fio condutor. A primeira vez que eu fiz uma masterclass, eu não sabia bem o que é que eu estava a fazer. Eu peguei nos meus conhecimentos, coloquei aquilo numa apresentação, juntei um grupo de pessoas e transmiti aquele conhecimento. A primeira vez que eu disse, eu aceito fazer um evento presencial, bora lá, eu não fazia a mínima ideia de onde é que eu me estava a meter. Eu não sabia como é que se organizava, como é que se fazia, como é que se convidava as pessoas, como é que se fazia uma página de vendas para vender bilhetes, como é que se fazia, como é que se alugava um espaço, como é que isso se faz. Eu não sabia. Porque todas as coisas que nós fazemos pela primeira vez, a verdade é que nós não sabemos como fazer. Então às vezes as pessoas também me perguntam, mas Petra, como é que tu fazes isto e como é que tu fazes aquilo, como é que tu fazes aquilo e como é que tu fazes aquilo outro e como é que tu lançaste isto e lançaste aquilo? Não sei. Eu simplesmente aceitei aqueles desafios, aceitei aquelas oportunidades e fui aprendendo ao longo do processo. Então, se vocês pensam que eu tenho muito conhecimento para fazer aquilo que eu faço, eu não tenho assim tantos conhecimentos, eu vou aprendendo ao longo do processo. Porque eu sei que aqueles desafios e que aquelas oportunidades que vão aparecendo, tanto me vão fazer crescer, como também me vão ajudar a alcançar outras pessoas e vão me ajudar a viver ainda mais o meu propósito. Então, a maioria das vezes, tu não tens que saber o que é que tu estás a fazer. Só tens que aceitar. E o como aparece. Tu só tens que ir. E as coisas acontecem.
com as pessoas certas do teu lado, às vezes ir ao YouTube. Quantas vezes é que eu não fui ao YouTube? Como é que se faz isto? Como é que se faz aquilo? Google, ChatGPT, o como, ele aparece. Então, não te preocupes tanto e não te prendas tanto ao tenho que saber fazer as coisas. Tu não tens que saber fazer, só tens que fazer. E depois tu aprendes. Relativamente ao ponto número 4, das coisas que mais impactaram o meu processo, e que se calhar eu nunca falei assim de uma forma muito aberta, é que o medo ele não desapareceu. As pessoas vêm-me falar de uma forma muito à vontade, super comunicativa, a trazer imensas coisas, a fazer imensos vídeos, a ter imensas iniciativas e pensam que eu não sinto medo. A verdade é que o medo ele nunca desaparece. Ainda hoje em dia, todas as vezes que eu vou entrar numa live eu questiono-me se eu vou saber entregar aquilo que eu quero entregar. Todas as vezes antes de eu abrir uma sala num Zoom para fazer alguma coisa, eu questiono-me, será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que isto vai fazer sentido para as pessoas? Será que as pessoas vão gostar? Todas as vezes antes de eu começar a gravar um vídeo, eu tenho que fazer assim uma introspecção bem profunda e pedir mesmo a Deus para colocar as palavras certas na minha boca, porque eu não sei bem se aquilo que eu vou dizer se vai ser a coisa certa. Eu tantas vezes questiono-me, será que isto está a fazer sentido? E às vezes as pessoas pensam que eu pergunto-lhes se está a fazer sentido como se fosse um marketing de receber uma validação, mas é porque efetivamente eu preciso de perceber se as coisas estão a fazer sentido, porque eu sinto medo, eu tenho medo de vender um produto e as pessoas não comprarem, eu tenho medo de abrir uma live e as pessoas não entrarem, eu tenho medo de fazer um post e as pessoas não gostarem, eu tenho medo de dizer alguma coisa errada quando estou a gravar um vídeo, de ser mal interpretada. Às vezes eu estou em podcast e fazem-me perguntas e eu tenho medo de responder a certas perguntas com medo que alguém tire aquilo fora do contexto. Eu tenho muito medo de fazer as coisas. O medo ele não desapareceu. A única diferença é que a confiança aumentou. Então às vezes nós pensamos que ao longo da nossa jornada e do nosso processo o medo vai diminuir e a confiança vai aumentar. Mas não. O medo ele vai continuar na mesma proporção, a confiança é que vai aumentar. Hoje em dia eu tenho muito mais à vontade em ir em frente, em fazer, em responder, porque eu vou sentindo mais confiante na minha própria pele. Isto também tem muito a ver com o autoconhecimento, porque quanto mais eu vou me conhecendo e quanto mais eu vou investindo em mim, mais confiante eu vou me sentindo comigo. Então, apesar do medo estar aqui, a confiança ela vai aumentando cada vez mais e é isso que me faz fazer as coisas, não é porque o medo desapareceu. Então não te enganes a pensar que vai existir um dia na tua vida em que tu não vais sentir medo. Esse dia nunca vai chegar. Tu provavelmente vais sentir medo para o resto da tua vida porque o medo é algo natural. É uma emoção natural que aparece de forma automática e que é suposto aparecer para nos proteger. Simplesmente tu vais fazendo cada vez mais coisas e tu vais te sentindo mais confiante com quem tu és, tu vais te sentindo mais confiante na tua própria pele, tu vais te sentindo mais confiante na tua verdade, na tua essência e em viver como tu realmente queres viver. Então o medo, ele nunca desaparece. A confiança é que vai aumentando. Às vezes devagarinho, mas ela aumenta. E para finalizar, o ponto número 5 acerca do meu processo, até é para responder uma pergunta que me fizeram. Que se só pudesse manter uma coisa ao longo de todo o meu caminho e de toda a minha jornada, qual é que seria essa coisa? E sem dúvida, a resposta que veio à minha cabeça foram as pessoas. As pessoas que estão comigo desde o início, as pessoas que acreditaram em mim, as pessoas que me deram apoio, não só a minha família, mas tenho que vos dizer que ainda também estes dias estava a falar com alguém sobre as pessoas que existem no digital e que nós às vezes pensamos que as pessoas estão, cada uma está focada nelas, cada uma quer saber delas, mas a verdade é que existem muito boas pessoas que eu conheci ao longo deste tempo no digital que se tornaram também as minhas pessoas. Eu tenho a certeza que se não fossem essas pessoas às vezes a dizerem Petra, estás num bom caminho, olha Petra, aquilo que tu fizeste eu coloquei em prática, aquilo que tu disseste, eu coloquei em prática e deu certo. Olha, Petra, o facto de eu ter ouvido este podcast, de eu ter ouvido este vídeo, de eu ter visto este post, fez diferença na minha vida. Olha, Petra, tu quando falas sobre isto, tu tens um brilho diferente. Eu acho que tu devias falar mais vezes sobre o propósito. Às vezes essas pessoas que foram ao longo do tempo, que me foram validando, que me foram dando apoio, que me foram dando suporte, sem elas eu não estaria aqui. Então, se há uma coisa que eu não mudaria no meu processo e que se eu pudesse manter só uma coisa ao longo do meu caminho, ao longo do meu processo, não foram as oportunidades, não foi o crescimento, não foi o desenvolvimento, não foi o trabalho, não foi nada palpável assim em termos de coisas físicas, nem de coisas financeiras, nem de crescimento, nem de seguidores, nada disso. Foram as pessoas que me acompanharam ao longo do processo, porque eu tenho a certeza que se hoje, neste momento, eu perdesse tudo, essas pessoas iriam se manter comigo e eu conseguiria recuperar tudo, porque eu tenho a minha essência e eu teria essas pessoas à minha volta.
E até não tinha pensado nisto, mas para finalizar este vídeo, eu até quero te deixar a mensagem que tu às vezes estás à procura dos recursos perfeitos. Estás à procura de ter tudo perfeito para começar o teu processo de desenvolvimento, o teu processo para ir em busca da vida que tu queres viver, em busca dos teus objetivos, em busca dos teus sonhos. Mas não te preocupes tanto com os recursos. Preocupa-te em ter as pessoas certas à tua volta. Eu comecei este vídeo a falar sobre a minha família. Foi um dos motivos que me fez estar aqui até hoje e termino este vídeo a falar sobre pessoas. Para tu perceberes que podemos ter tudo à nossa volta, mas que sem pessoas nós não somos nada. Então, foca-te nas pessoas, tem as pessoas certas à tua volta, confia. O medo não vai desaparecer, a confiança é que vai aumentando. Muitas vezes tu não vais saber aquilo que tu estás a fazer, faz, simplesmente. E não tenhas medo de às vezes te sentires culpado por fazer certas escolhas na tua vida. Nem todas as pessoas te vão entender, mas às vezes são escolhas que são necessárias para certas fases. E a culpa por nós seguirmos os nossos sonhos, ela gera-se. A culpa por nós não seguirmos os nossos sonhos, ela mata-nos por dentro. Então, se tiveres que escolher alguma coisa, escolhe seguir os teus sonhos e confia no processo que as coisas acontecem a seu tempo. Beijinho.